Patriarcas e Profetas. Na linguagem de hoje, Os Escolhidos. Capítulo 37. O fracasso de Moisés. A corrente de águas vivas que serviu para refrescar Israel no deserto fluiu primeiramente da rocha que Moisés feriu em Horebe. Em todas as suas peregrinações, onde quer que houvesse necessidade, um milagre fazia a água jorrar ao lado do acampamento. Era Cristo que proporcionava a refrescante corrente de água para Israel, e beberam da mesma bebida espiritual, pois a bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. 1 Coríntios 10, verso 4. Ele era a fonte de todas as bênçãos físicas e espirituais. Não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fazia a água fluir da rocha para eles, fendeu a rocha e a rocha jorrou. Isaías 48, verso 21. E jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto. Salmos 105, verso 41. Assim como águas vivificantes fluíam da rocha ferida, também Cristo, castigado por Deus, traspassado por nossas transgressões, esmagado por todas as nossas iniquidades, Isaías 53, versos 4 e 5, a torrente de salvação flui em favor de uma raça perdida. Da mesma forma que a rocha foi ferida uma vez, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Hebreus 9, verso 28. Nosso Salvador não deveria ser sacrificado pela segunda vez. Para aqueles que buscam as bênçãos de sua graça, é necessário somente pedi-las em nome de Jesus. Então, fluirá novamente o sangue doador da vida, simbolizado pela água viva que fluía para Israel. Pouco tempo antes de os hebreus chegarem a Cádiz, a corrente viva que por tantos anos jorrou ao lado do acampamento secou. O Senhor iria prová-los para ver se confiariam em sua providência ou revelariam a mesma incredulidade que seus antepassados. Eles já podiam avistar as colinas de Canaã. Estavam a uma pequena distância de Edom, o caminho pelo qual deveriam ir a Canaã. Deus deu a direção a Moisés. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú. Eles terão medo de vocês. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Deuteronômio capítulo 2, versos 4 e 6. Essas orientações seriam suficientes para explicar por que foi cortado o seu suprimento de água. Logo iriam passar por uma região bem regada e fértil, um caminho que os levaria direto para a terra de Canaã. O fato de a miraculosa corrente de água secar deveria ter sido encarado como motivo de alegria, um sinal de que a sua peregrinação no deserto tinha terminado. Entretanto, o povo parecia ter perdido toda a esperança de que Deus os levaria para Canaã e começaram a clamar pelas bênçãos do deserto. A água parou de correr antes de chegarem a Edom. Tinham então a oportunidade de andar um pouco mais pela fé e não pela vista. Contudo, a primeira prova revelou o mesmo espírito demonstrado por seus antepassados. Esqueceram-se da mão que por tantos anos havia suprido suas necessidades. Em vez de se voltarem para Deus em busca de auxílio, reclamavam em desespero: quem dera tivéssemos morrido enquanto os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Números capítulo 20, verso 3. Referiam-se à rebelião de Corá. Moisés e Arão foram até a porta do tabernáculo e se curvaram com o seu rosto em terra. Moisés então recebeu a mensagem: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale a rocha e aquela verterá a água. Vocês tirarão água da rocha. Números capítulo 20, verso 8. Os dois irmãos já eram idosos. Havia muito tempo suportavam a rebelião de Israel. Então Moisés perdeu a paciência. Escutem, rebeldes, ele exclamou. Será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Números 20, verso 10. Em vez de falar à rocha como Deus lhe ordenou, ele a feriu 2 vezes com a vara. A água jorrou em abundância, mas um grande erro foi cometido.
Moisés falou demonstrando grande irritação. Escutem, rebeldes, disse ele. Essa acusação era verdadeira, mas a verdade não deve ser dita com ira e impaciência. Quando ele mesmo decidiu acusá-los, ofendeu o Espírito de Deus. Estava evidente a sua falta de domínio próprio. Isso deu para o povo, deu motivo para o povo questionar se a sua conduta no passado tinha sido dirigida por Deus. Encontraram agora a desculpa que procuravam para rejeitar as reprovações que Deus tinha enviado por meio de seu servo. Falta de confiança em Deus. Moisés demonstrou falta de confiança em Deus quando disse: será que temos que tirar a água desta rocha para lhes dar? Perguntou como se o Senhor não fosse cumprir o que havia prometido. Vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, disse o Senhor aos 2 irmãos. Quando faltou água, sua fé na promessa de Deus foi abalada pela rebelião do povo. A primeira geração foi condenada a morrer no deserto por causa da sua incredulidade. Será que essa geração também seria condenada? Cansados e desanimados, Moisés e Arão não fizeram esforço algum para se opor ao sentimento do povo. Poderiam ter colocado a questão diante do povo de maneira que conseguissem suportar a prova. Poderiam ter acalmado a murmuração antes de pedir a Deus que agisse no lugar deles. Quantos males teriam sido evitados? A rocha, um símbolo de Cristo, tinha sido ferida uma vez, assim como Cristo também deveria ser ofendido uma vez. Moisés deveria somente falar à rocha, assim como temos apenas que pedir as bênçãos em nome de Jesus. Ao ferir a rocha pela segunda vez, Moisés destruiu o significado desse belo símbolo de Cristo. Mais que isso, Moisés e Arão assumiram um poder que pertence somente a Deus. Os líderes de Israel deveriam ter aproveitado a ocasião para impressionar o povo quanto à reverência para com Deus e lhes fortalecer a fé em seu poder e em sua bondade. Quando exclamaram irados: será que temos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Eles se colocaram no lugar de Deus, como se todo o poder estivesse com eles. Moisés perdeu de vista o seu auxiliador todo-poderoso e, ao agir por si mesmo, sem a força divina, manchou o registro de sua vida com uma demonstração de fraqueza humana. O homem que poderia ter permanecido firme e abnegado até o fim de sua carreira foi vencido. Dessa vez, Deus não pronunciou nenhum juízo sobre aqueles que tanto provocaram Moisés e Arão. Toda a reprovação caiu sobre os líderes. Moisés e Arão sentiram-se ofendidos e perderam de vista o fato de que a murmuração do povo não era contra eles, mas contra Deus. Ao olharem para si mesmos, caíram no pecado sem perceber e não conseguiram levar as pessoas a ver a ofensa grave que tinham cometido contra Deus. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Números 20, verso 12. Eles morreriam antes de atravessar o Jordão. Eles não pecaram de forma voluntária ou premeditada. Tinham sido vencidos por uma tentação inesperada, e o seu arrependimento foi imediato e sincero. O Senhor aceitou o seu arrependimento, mas por causa do mal que seu pecado poderia causar entre o povo, ele não poderia remover a punição. Moisés então disse ao povo que por ter deixado de dar a glória devida a Deus, ele não poderia guiá-los à terra prometida. Pediu que refletissem sobre a severa punição que ele havia recebido e pensassem em como Deus considerava as murmurações do povo cada vez mais simples, Pediu que refletissem sobre a severa punição que eles haviam recebido e pensassem em como Deus considerava as murmurações do povo, cada vez que um simples homem era acusado por eles por causa dos juízos que recaíram sobre si mesmos devido aos pecados que cometiam. Moisés contou aos israelitas como havia suplicado a Deus
que voltasse atrás na sentença dada, mas seu pedido havia sido negado. Em todas as suas jornadas, ao se queixarem das dificuldades pelo caminho, Moisés disse a eles: as suas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Não fui eu, mas sim Deus que os libertou. Com as palavras precipitadas, será que teremos que tirar água? Moisés praticamente admitiu as acusações feitas pelo povo. Portanto, seu erro foi confirmá-los em sua incredulidade e justificar suas murmurações. O Senhor tiraria para sempre essa impressão de sua mente, impedindo Moisés de entrar na terra prometida. Ali estava a prova definitiva de que seu líder não era Moisés, mas o poderoso anjo de quem o Senhor disse: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Prestem atenção e ouçam o que ele diz, pois nele está o meu nome. Êxodo 23, versos 20 e 21. Deus não age com parcialidade. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim. Deuteronômio 3, 26, disse Moisés. Toda a congregação sabia da transgressão. Se Deus a tivesse passado por alto, o povo teria pensado que a impaciência de um líder sobre grande provocação poderia ser desculpada. Quando foi declarado que Moisés e Arão não poderiam entrar em Canaã por causa daquele único pecado, o povo entendeu que Deus não age com parcialidade. Nos tempos futuros, todos deveriam ver que o Deus do céu é imparcial, que jamais justifica o pecado. A bondade e o amor de Deus o movem a liderar o pecado como um mal que é fatal à paz e à felicidade do universo. Deus perdoou o povo por transgressões maiores, mas não poderia proceder da mesma forma com o pecado dos líderes e dos liderados. Moisés tinha sido honrado por ele acima de qualquer outra pessoa na terra. O fato de ter sido abençoado com tão grande luz e conhecimento tornava o seu pecado ainda mais grave. A fidelidade no passado não anula um ato errado sequer, mas a luz e maior luz e maiores privilégios recebidos somente tornam a falta menos desculpável e a punição mais severa. O pecado de Moisés foi um pecado comum. O salmista diz que ele falou sem refletir. Salmo 106, verso 33. De acordo com o julgamento humano, pode parecer algo pequeno, mas se Deus tratou com tanta severidade esse pecado em seu servo mais fiel e honrado, ele não o desculpará em outros. O espírito de exaltação própria e a tendência de culpar outros desagrada a Deus. Quanto mais importante for a posição que a pessoa ocupa, maior é a necessidade de cultivar a paciência e a humildade. Se aqueles que ocupam posições de responsabilidade tomam para si as honras devidas a Deus, Satanás conquista uma vitória. Todo o impulso ligado à nossa natureza e toda a tendência do coração necessitam estar, momento a momento, sob a direção do Espírito de Deus. Portanto, quanto maior for a luz que recebemos, quanto mais desfrutamos o favor divino, cada vez mais humildemente devemos andar diante do Senhor, suplicando com fé que Ele dirija cada motivo, cada desejo que temos. As responsabilidades colocadas sobre Moisés foram muito grandes. Poucas pessoas seriam tão provadas como ele foi. Mesmo assim, isso não desculpa o pecado dele. Não importa quão grande seja a pressão que sofremos, a transgressão é um ato nosso. Não está em nenhum poder da terra, nem do inimigo e seus anjos obrigar qualquer pessoa a praticar o mal. Por mais severa ou inesperada que seja a tentação, Deus proveu auxílio e nós podemos vencer por sua força.